Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nesse vídeo vamos falar sobre a economia da Austrália. Bem, o objetivo da aula é conhecer a dinâmica econômica da Austrália em seus respectivos setores, analisar o mercado de trabalho no país e também as relações econômicas que a Austrália tem com o Brasil. Como será que isso acontece? A Austrália é um país rico? Será que a Austrália é um país bem desenvolvido? Porque geralmente nós aprendemos lá desde o sexto aninho que os países do norte são os países ricos, enquanto os países do sul são os países subdesenvolvidos ou emergentes. E a Austrália fica no hemisfério sul. Mas, sim, a Austrália é considerada um país rico. Por incrível que pareça, quando a gente está falando de geoeconomia, a Austrália é considerada um país do norte, justamente por ser considerada um país rico. Isso não é só para a Austrália, também se aplica à Nova Zelândia. E o mercado de trabalho? Será que existe muito emprego no mercado de trabalho australiano? Vamos descobrir. Vamos às respostas. A economia da Austrália é uma das mais fortes e estáveis do mundo. Sendo aberta e competitiva, o país vive durante os últimos 30 anos um crescimento econômico constante, alcançando em 2012 um PIB superior a 1,5 trilhão de dólares, com um PIB per capita de aproximadamente 67 mil dólares, ou seja, ao longo de um ano é como se tivesse 67 mil dólares por pessoa do país. É lógico que na hora de fazer as contas, você pega o montante total, divide pela quantidade total de pessoas e na prática não é bem assim que acontece. Mas ainda assim, se tem mais dinheiro à disposição no país, é mais fácil distribuir essa renda, pelo menos teoricamente. A moeda oficial da Austrália é o dólar australiano, que tem o mesmo peso do dólar estadunidense, geralmente. Ela varia, a diferença da cotação dessas duas moedas ela é muito pequena. Na maioria das vezes elas aparecem tendo exatamente o mesmo valor. Quase 30 anos sem problemas econômicos. Esse constante crescimento econômico é fruto de uma gestão efetiva de suas políticas públicas, acompanhadas por um índice de inflação baixo e estável, além de uma taxa de baixos juros. Existem vários bancos, a concorrência entre os bancos na Austrália faz com que nenhum deles cobre muito juro. E com juros mais baixos, o poder de compra da população acaba aumentando, pelo menos para comprar casa, para moradia, para deslocamento, para alimentação. As pessoas acabam querendo ou não tendo uma melhor qualidade de vida. Por esse motivo, a Austrália é um dos países entre os países com as melhores qualidades de vida para se viver. Nesse gráfico, nós temos as maiores sequências de trimestres sem recessão. O que significa isso? Há quantos trimestres o país já conseguiu sobreviver sem nenhuma crise econômica nesse período? Nós vemos ali, a Austrália, de 1991 até hoje, 30 anos, eles não tiveram recessão econômica. Ao longo de 100 trimestres, a gente pode dizer. Quando a gente fala da Holanda, a Holanda é um país que ficou um grande período, mas em 2008 acabaram sofrendo muito com a crise econômica norte-americana. Vários países acabaram sofrendo consequências dessa crise, inclusive o Brasil. E como é motivada, o que movimenta essa economia, essa máquina da economia australiana? A mineração é um deles, sendo o maior exportador mundial de diamantes, alumínio e carvão. A Austrália também é grande exportador de ouro. A Austrália só passou a ser enxergada pelos ingleses como um lugar para se morar durante o período da colonização, quando foi descoberto o ouro, e não foi pouco ouro que foi descoberto por lá. A indústria também é uma atividade diversificada. Entre os principais itens temos a produção de alimentos, papel, máquinas e equipamentos tecnológicos, como telas de celular, computador e assim por diante. Sobre a agricultura.
Esse é um outro mercado bem desenvolvido na Austrália. A Austrália é um dos maiores países em território no mundo, então eles têm grande área agricultável. Vale lembrar que o meio da Austrália é desértico, né? Desértico de fato, tem clima do semiárido para o árido, mas em toda a faixa litorânea você tem condição adequada para o desenvolvimento de agricultura. E por isso eles usam muito cultivos de cana-de-açúcar, trigo, algodão, cevada, uva, entre outros. Falando em uva, justamente esse clima semiárido que eles têm, ele acaba sendo muito propício para a produção de uvas específicas para o vinho. O mesmo acontece no Chile, um país sul-americano, que também tem um clima mais desértico, com grandes vinícolas, justamente por conta das condições climáticas. Aqui no Brasil, recentemente, pessoas passaram a cultivar uva, não aqui no sul, onde nós temos um clima muito favorável, mas lá na região nordeste, onde existe um clima muito próximo do semiárido. E você consegue desenvolver uma uva com uma qualidade muito boa nessas regiões. Outro setor que gera a economia da Austrália seria o das pequenas empresas. As pequenas empresas são responsáveis por cerca de 30% da produção econômica e de empregar mais de 3,3 milhões de pessoas no país. Lembrando que a população da Austrália não é tão grande, então você tem quase 5% da população trabalhando em pequenas empresas ou empresas de pequeno porte no país. O turismo também é uma das grandes atividades na Austrália. Alavancado pelas belas praias e também pela cultura pop, com vários filmes desde a década de 80, como Crocodilo Dante, até o Procurando Nemo, você vai mostrar aquela Austrália um lugar curioso a se conhecer, seja com uma fauna muito diferente do que se tem no resto do mundo, seja com as belas praias, com as paisagens muito diferentes. Então o turismo é uma das grandes atividades que mais gera emprego no país. Empregando cerca de 500 mil pessoas, a Austrália recebe mais de 6 milhões de turistas por ano, gerando uma receita de mais de 94 bilhões de dólares por ano, sendo considerado o principal serviço de exportação que eles produzem. O mercado de trabalho na Austrália. Devido ao constante desenvolvimento da indústria e economia da Austrália, o país tem a necessidade de incorporar imigrantes e estudantes internacionais ao seu mercado de trabalho. Agora há pouco eu falei que a Austrália é um país que não tem uma população tão grande. Isso é um fato, né? Quando nós falamos da população, Austrália, Alemanha, França, o próprio Reino Unido, são exemplos de países que têm as suas economias muito desenvolvidas. Mas quanto mais se desenvolve a economia de um país, mais as pessoas trabalham também. E vai ficando mais fácil elas terem planejamento familiar. Na verdade, o planejamento familiar ele deixa de ser uma opção e se torna praticamente uma obrigação. Uma consequência disso é o nascimento de menos crianças. Então a população ela deixa de se repor. E quando a população deixa de se repor, para manter aquele padrão de vida, o país precisa de imigrantes. Não à toa, a Austrália tem diversos programas estudantis que fornecem bolsas para estudantes do mundo todo, inclusive daqui do Brasil. Havia uma parceria entre o governo brasileiro e australiano, em parte do Ciências Sem Fronteiras, que poderia ser usado para que as pessoas realizassem essas viagens em uma espécie de uma bolsa, o nome que eles dão é Bolsa Sanduíche. Você vai, vive um tempo no país, depois você volta ao seu país de origem. Infelizmente esse serviço ele está temporariamente pausado, a gente pode falar assim, né? Ele está suspenso, mas em breve esperamos que volte. É permitido que estrangeiros trabalhando por lá? Para isso, o governo do país oferece diversos tipos de permissões para trabalhar na Austrália. Os estudantes internacionais que realizam um curso com duração mínima de 14 semanas podem trabalhar legalmente no país por até 40 horas quinzenais durante o período do seu curso.
e período integral em suas férias. Então, durante o tempo de estudo, eles podem trabalhar até 40 horas semanais, 40 horas quinzenais, não semanais, e eles trabalham em tempo integral, que aí sim seriam 40 horas semanais, durante as férias deles na época de estudos. Depois eles voltam aos países de origem ou muitas vezes acabam ficando por lá para trabalhar por lá mesmo. E por quanto tempo? Os estudantes que concluírem um curso de graduação, pós-graduação, com no mínimo 2 anos de duração, poderão solicitar o visto de trabalho pós-estudo. Esse visto permite que os recém-formados fiquem por mais 2 anos trabalhando em suas áreas de formação. Aqui tem uma imagem da Universidade de Sydney, na Austrália, a universidade mais tradicional do país. Já pensaram que vocês mesmos podem acabar passando por isso? Entrarem em uma universidade daqui a alguns anos e fazerem um intercâmbio cultural como esse? É permitido. Vale lembrar que esse tipo de intercâmbio ele acontece através de bolsa. Então não é o próprio estudante que arca com os custos, e sim o Estado. Vamos para a nossa primeira atividade. Com suas palavras, escreva em seu caderno sobre a importância da diversidade de atividades econômicas identificada na Austrália. E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta então? As atividades econômicas geram riqueza mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como finalidade a satisfação de necessidades da sociedade, como educação, alimentação, segurança e entre outros. E será que é fácil conseguir emprego na Austrália? O próprio governo australiano desenvolveu uma espécie de RH, ou site de recursos humanos, que incentiva os moradores que estão desocupados a buscarem suas atividades empregatícias. O governo australiano tem seu próprio portal de recursos humanos, especializado na busca de emprego e promove o contato direto entre trabalhadores e empregadores, o Australian Job Search, que pode ser acessado por esse site que está na tela. Brasil versus Austrália. Aliados em tecnologia, mas inimigos em um mercado mundial. Por que acontece isso? O que leva a isso? Acontece que a China hoje é grande consumidora de produtos da pecuária australiana e brasileira. Então, Brasil e Austrália concorrem nesse mercado, vendendo principalmente a carne bovina para a China. Acontece também que China e Austrália têm aumentado as suas tensões econômicas por outros motivos, motivos aos quais o Brasil tem se beneficiado, uma vez que ele recebe a China como um grande cliente nesse mercado específico. Então, a China está ingressando no que pode se tornar uma guerra comercial com a Austrália. O Brasil pode se beneficiar disso, substituindo os australianos na exportação de commodities, sobretudo as carnes, para a China. E, por outro lado, Brasil e Austrália são aliados em relação à tecnologia agrícola. Eles competem no cenário agrícola para vender esses commodities, mas na questão de tecnologia agrícola os dois países são parceiros. Vamos ler essa matéria aqui. Semana Tecnológica Brasil e Austrália, webinário sobre o mercado da Agritech na Austrália. No dia 15 de junho de 2021, o Consulado-Geral do Brasil em Sydney realizou o webinário Oportunidades para Empresas de Agritech na Austrália, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportação de Investimentos, a APEC Brasil. Vocês podem assistir ao vídeo nesse canal do YouTube, que é o canal do Apex Brasil. Esse webinário foi uma forma de mas uma forma de juntar as tecnologias que os dois países desenvolvem para a agricultura e apresentar um para o outro, fazendo uma espécie de parceria para o desenvolvimento do futuro da agricultura no mundo. Vamos para mais uma atividade então. A Austrália é um país em constante desenvolvimento e com baixa densidade demográfica. Por conta disso, acabam surgindo oportunidades de emprego muitas vezes não preenchidas. Como o país resolve tal problema? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta? Para suprir as necessidades do mercado, a Austrália desenvolve diversos programas para estudantes e trabalhadores que pretendem fazer intercâmbio ou se mudarem para o país. Bem, nessa aula nós conhecemos um pouco mais da dinâmica econômica da Austrália. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.